né? Hoje nós vamos conversar sobre o bullying, cyberbullying, e como que este problema pode afetar direta ou indiretamente o movimento escoteiro. Como a gente podemos identificar, né, a presença desses fatores e como que a gente deve agir diante dessas situações. Então, para isso, nós temos hoje três especialistas de áreas diferentes que vão estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou convidar a Maria Gabriela Magá para fazer sua apresentação. Magá, está por Olá, aí? pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Gabriela, apelidada de Magá. Sou uma escotista de 26 anos de idade. Sou uma mulher branca, com cabelo cacheado castanho, mais ou menos na altura aí do queixo, dependendo do dia, né? Cacho depende do dia. Sou, além de escotista, né? Fui escoteira, fui guia, fui pioneira. São 16 anos de promessa. E eu também sou enfermeira, especialista em saúde mental. Título oficial é enfermeira psiquiátrica, né? E atualmente estou aí atuando dentro da equipe nacional de espaços seguros. E eu vou chover um pouco no molhado, porque eu vou partir do pressuposto de que vocês já fizeram o curso de prevenção ao bullying e cyberbullying no campo escola virtual e que vocês já leram o material que o Altamiro atualizou em 2022. Acho Eu vou que pedir desculpa porque, como todos os curitibanos, basicamente, eu tenho rinite e como esfriou de uma hora para outra, a rinite está atacadíssima. Então, se eu acabar pigarreando, desculpa. Então, vamos lá. A gente primeiro, antes de a gente falar de cyberbullying, a gente precisa falar de bullying, né? Então, o bullying, ele é a situação de abuso entre membros de um grupo, né? Onde uma pessoa que tem mais poder vai estar fazendo alguma violência contra uma pessoa com menos poder. E esse poder não é necessariamente é, uma hierarquia formal, ela pode ser uma hierarquia subjetiva, social. E o que a gente precisa lembrar é que ele pode acontecer de forma física, de forma verbal ou de forma psicológica. E o que vai caracterizar essas ações de violência vão ser que elas têm que ser feitas de forma intencional. Então, quem está ali praticando bullying tem a intenção de ferir, de causar mal ao outro. E acontece de uma forma consistente, tem uma repetição, né? Não é só um caso isolado. É importante a gente lembrar, né? Trabalhamos com meninos, meninas. Entre meninos, a principal forma ali de violência que os meninos vão estar. Desculpa, gente. Paty, você consegue me tirar como co-host? Porque fica parecendo quem tá na fila de espera e eu me perco. Então, os meninos, geralmente, eles vão estar ali fazendo alguma brincadeira, que muitas vezes vai ter um cunho sexual, né? Compartilhamento de fotografias, palavras com esse teor. E entre as meninas, as principais práticas são práticas psicológicas, principalmente a fofoca, a exclusão, né? Bem meninas malvadas. E daí a gente tem o cyberbullying, que é quando esse abuso intencional, consistente, acontece por meio digital, né? E daí a gente tem um pouco de alguns agravantes quando a gente fala de cyberbullying. Por quê? Se a gente fala pessoalmente, falou. A palavra saiu, não existe mais ali naquele momento. Mas quando acontece no meio digital, num comentário no Instagram, no TikTok, algo assim, é, esse comentário, essa violência, ela pode se espalhar muito rapidamente, né? Viraliza, vira meme, vira figurinha no WhatsApp, vira uma trend, vira um áudio no TikTok, né? E tem a questão que o que está na internet é permanente, né? A gente acha que a gente pode apagar uma mensagem ali no WhatsApp,
Mas antes da gente apagar para todos, alguém leu. Nas codificações do WhatsApp, aquela mensagem ainda existe, né? É só uma codificação que não deixa aquela mensagem aparecer para os outros. E não tem, então, como a gente realmente apagar o nosso rastro digital. E, e quanto mais a gente tenta apagar, mais a gente tenta fazer as pessoas não prestarem atenção naquilo, mais vai dar algoritmo e mais pessoas vão ver, né? O algoritmo funciona assim, quanto mais engajamento, mais pessoas veem, para mais pessoas ele manda. E daí a gente também tem a questão, né, que com o cyberbullying acaba aparecendo as testemunhas passam a ser apoiadores também, né? Muitos casos no bullying presencial pode ter, né, os apoiadores, as pessoas que aplaudem, mas no meio digital é mais fácil isso acontecer, porque é só eu ir lá e clicar no joinha, dar um coraçãozinho, comentar um kkk, comentar uma figurinha. E como eu falei, o engajamento aumenta toda a situação. E como a internet é uma coisa muito rápida, mas também é uma coisa permanente, a impulsividade, principalmente desses adolescentes, também vai causar alguma coisa, né? Responder um comentário no calor do momento, de cabeça quente, ou rir porque na hora achei engraçado e só depois eu percebi que aquilo talvez não era engraçado, né? Então, esse foi só mais um resuminho para a gente lembrar o pouco que a gente já conhece, né? Vou lembrar a todos aqui também, então, que os escoteiros do Brasil têm um posicionamento contra o bullying, né? Não é permitido dentro da nossa instituição. Todos podem pegar a sua cópia aí do POR de 2013, no capítulo 15, a regra 142, onde está falando ali de proteção infanto-juvenil. E daí a gente precisa lembrar alguns outros pontos, né? Como é que eu vou perceber que alguma coisa está acontecendo? Ou que o meu jovem está sofrendo bullying na escola, na catequese, no condomínio, ou no meio digital, né? Eu vou perceber vou falar aqui como enfermeira, né? Mas as psicólogas podem também atestar que a gente percebe uma mudança de comportamento, a gente percebe que tem uma mudança de uma semana estava bem, na outra semana tá de cara fechada, tá irritado. Isso quer dizer que mudou o humor ou que mudou os hábitos, né? Começa a usar manga comprida, a se esconder, a deixar o cabelo no rosto. São algumas coisinhas aí que a gente vai percebendo. Sempre tem algum sinal, né? A gente vai perceber também se tem, assim, a chance dele estar envolvido ali com sendo agressor, vítima ou apoiador, né? Talvez tenham medo dele falar o que ele faz na internet. E aí eu já coloco aí, quem aí sabe quais são os meios digitais que seus jovens, seus filhos estão, né? Quais grupos do WhatsApp que eles têm? Quais páginas eles seguem no Instagram? O que ele vê no TikTok? Ah, mas os meus lobinhos só assistem YouTube Kids. Mas o YouTube Kids não é o próprio, né? A própria pessoa que posta que coloca se é conteúdo Kids ou não. Então, também temos que estar atentos. Quem aí sabe que jogos seus filhos jogam, seus jovens jogam, que jogos dentro do Roblox que eles jogam, quem tem acesso a eles, né? E a gente vai ver esse jovem também com medo de ir para a escola, para atividade, para esses meios sociais com outras pessoas da idade deles, evitando contato social, ou se isola em intervalo, no momento caça livre, né? E é sempre importante a gente também lembrar, somos um movimento que temos diversas gerações, né? Estamos aqui todos maiores de idade, mas temos aí os nossos lobinhos já são muito diferentes de quem são os nossos escoteiros. Os nossos escoteiros já têm um perfil muito diferente de quem são os nossos sêniores e guias. E já são muito diferentes dos pioneiros e de quem é jovem líder. Quem dirá de quem não é mais jovem líder, né?
Então, é sempre importante a gente lembrar que, apesar de que algumas coisas eram normalizadas antigamente, que eram comum antigamente, elas não são normais, elas não são naturais e elas não devem acontecer, né? Então, o bullying não é uma coisa de criança, não é uma brincadeira, não é algo passageiro, né? É uma situação de violência que vai ter a sua marca na vida daquela criança, né? Aquilo que você acha que é uma brincadeira, uma bobeira, pode impactar a autoconfiança desse jovem. E, e não é isso que fazemos no escoteiro, né? Estamos aqui no movimento escoteiro para promover essa autoconfiança para que eles assumam o protagonismo da própria vida. Então, a prevenção do bullying, ela está diretamente relacionada com o que a gente faz com o escotismo. A gente também tem que lembrar que a gente não pode esperar de crianças e adolescentes reações adultas, né? Se a gente for falar da parte ali, psicológica, biológica, o cérebro deles não está completamente formado, né? Tem pesquisas que dizem que a parte do cérebro que ajuda a gente a reagir, a processar, tomar decisões, ela termina de se formar ali por volta dos 25, 26 anos de idade, né? Como esperar que uma criança reage de uma forma adequada, super madura, quando um colega está tirando sarro dele, quando alguém empurra ele, né? E cada criança vai ter uma reação diferente. Inclusive, alguns deles podem começar a praticar bullying com outras pessoas, né? E que a gente, como escotista, cabe a nós garantir esse espaço seguro e garantir que os nossos ouvidos estejam abertos, né? Para que a gente possa fazer a escutativa, que as meninas explicaram, não sei, foi a Caena? Não sei. As meninas explicaram ontem muito bem. E essa escutativa e esse espaço seguro, a gente tem que lembrar que não é só para a vítima, né? É, não é sempre que o agressor, que a pessoa que está praticando bullying, está numa situação ruim. Muitas vezes essa pessoa toma essa decisão por querer fazer mal ao outro sem estar sofrendo alguma outra coisa, apenas porque é divertido para ele. Mas pode ser o caso de ser uma pessoa que também está sofrendo bullying ou outra violência em casa, né? Pode ser uma criança que está ali com dificuldades de se entender psicologicamente, daí quando a gente encaminha para o profissional, a gente pode descobrir talvez alguns outros sintomas psicológicos, né, um transtorno de conduta, pode ser muitas coisas. Então a gente também tem que se manter neutro não, né? A gente tem que se manter aberto para escutar e entender o que aquela pessoa está passando. E também para as testemunhas, para os apoiadores, né? A gente tem que estar sempre alerta para ouvir a todos, né? Para podermos ser irmãos de todos e amigos de todos, irmãos dos mais escoteiros. Então, principalmente na questão do agressor, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não se tornar um agressor, né? Pois muitas vezes aquele agressor também é uma criança ou um adolescente. E falando de bullying e cyberbullying, eu vou deixar uma questãozinha aí. Não acho que alguém vai me mandar aqui a resposta certa, a resposta de US$ 1 milhão. Mas é uma questão para a gente pensar, considerando que dentro dos nossos grupos, dentro do movimento escoteiro, não só dentro dos grupos escoteiros, né? Estamos cada vez mais integrados tecnologicamente, seja grupo no WhatsApp, Instagram, Paxtu, Mapa, né? E eu queria deixar aí, como que você, escotista, como você, como parte do corpo que trabalha dentro de uma unidade escoteira local, pode garantir um espaço virtual seguro? Será que o Instagram do grupo escoteiro ou da tropa escoteira tem que estar de modo público? Será que, como tem imagem de criança, devemos deixar como uma conta privada, apenas para as pessoas aprovadas seguirem? Os chefes conversam individualmente, numa conversa particular, com os jovens no WhatsApp, diversas coisas, as informações que está no Pacto dos Jovens. Será que a gente deixou outra pessoa ter acesso? São várias coisas aí para a gente estar pensando em segurança virtual também,
além de ensinar eles, né, como usar a internet para o bem. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos tudo, mas são coisas aí que a gente pode estar procurando. Da minha parte era isso. Achei a Cris, tinha perdido. Obrigada, Magá. Eu acho que deu para esclarecer bastante dúvidas, mas se alguém tiver, pode escrever aí no chat que a gente vai tentar responder. E agora nós vamos ouvir um pouquinho da Érica para falar sobre a proteção de crianças e adolescentes, do ECA, das RAPs. Então, por favor, Érica, pode começar. Érica, você está por aí? Desculpa, eu fui buscar mais água, porque eu tenho tosse. E não vi que tu estava me chamando. Desculpa, gente. Deixa eu me apresentar. Meu nome é minha vez de falar, né? Isso, Cris? Tá bom, obrigada. Desculpa, gente. Meu nome é Erika da Silva. Eu sou escotista aqui em Blumenau, Santa Catarina. Assistente de uma tropa sênior. Eu sou psicóloga de formação. Trabalho numa secretaria de assistência social. Sou uma pessoa branca, de olhos e cabelos castanhos, uso um óculos de armação escura, estou com lenço da Nacional e uma camiseta preta. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre o sistema de garantia de direitos e o que isso tem a ver com criança e adolescente e o movimento escoteiro. Vou tentar fazer um link para vocês entenderem de que forma nós estamos envolvidos também dentro deste viés, que é um sistema de garantia de direitos e o que ele tem a ver com espaços seguros também. Isso, obrigada. Então, como eu falei, meu nome é Erika, pode passar para o próximo. Mais um. O sistema de garantia de direitos ele foi instituído em 2006 por uma resolução do CONANDA. O CONANDA é o Conselho Nacional de Direito das Crianças e dos Adolescentes. O que diz esse sistema? Esse sistema ele se constitui numa articulação e integração de instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos, normativas e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. O que é isso? É uma rede que trabalha para garantir cuidado e proteção de criança e adolescente. Como tudo nos serviços públicos, porque a maior vertente de instituições ligadas ao sistema de garantia de serviço público, ele precisa de resoluções, ele precisa de leis, ele precisa de organizações que dizem de que forma eles vão se estruturar e como eles vão trabalhar nessa articulação e qual é o papel de cada um. Então, essa resolução do CONANDA vem dar clareza sobre o que é esse sistema e como vai trabalhar esse sistema. Próximo, Patrícia. No artigo 5 dessa resolução, ele fala de que forma esses órgãos estão estruturados, esses órgãos da sociedade civil, eles vão se integrar e como eles vão exercer as suas funções. Então, são em 3 eixos. O primeiro eixo é de defesa dos direitos humanos, o segundo eixo é de promoção dos direitos humanos e o terceiro eixo é de controle da efetivação dos direitos humanos. O que isso quer dizer? Pode passar, Patrícia. Que o primeiro eixo, ele é de acesso ao sistema de justiça, ao acesso à justiça. Então, é para garantir de que a criança e adolescente tenha acesso ao sistema de justiça. Esse eixo, quem compõe esse eixo é o sistema judiciário, Ministério Público, Promotorias de Justiça, Defensoria Pública, Um instante, pessoal.
Hoje ela cortou. Só um momento. Conseguiu. Eu não sei se eu caí ou o que aconteceu, gente, mas para mim ficou uma tela Foi. preta. Então Caiu. tá, desculpa. A próximo, Patrícia. Eu cheguei a falar do eixo de defesa ou eu travei ali? Retorna a fala, Érica, por favor, porque ficou travado, então se puder recapitular seria bom. Então tá. Então, antes no slide anterior eu estava falando que são 3 eixos. O primeiro eixo é o de defesa. Então, ele vai garantir o acesso à justiça, ao sistema de justiça de crianças e adolescentes. É o próximo. Eu acho que esse eu consegui falar do artigo 5º ali? Sim, né? Porque se mudou a tela para mim, eu acho que foi, né? Beleza. Então, é o acesso à justiça. E quem compõe esse eixo são o sistema de justiça, o Ministério Público com as suas promotorias de justiça, a Defensoria Pública, as polícias civil e militar, as polícias técnicas e científicas, os conselhos tutelares e as ouvidorias. Então, ali é para fazer defesa acesso ao serviço de justiça a crianças e adolescentes, as situações de crianças e adolescentes, né? Terceiro eixo é de promoção dos direitos, ou seja, são especificamente políticas públicas, é do Poder Executivo, para quem entende um pouco das estruturas de funcionamento dos nossos serviços e poderes, é o Poder Executivo com serviços que atendem a essa população, crianças e adolescentes. Os órgãos que compõem são dos serviços de saúde, os serviços de educação, assistência social, a segurança pública também, cultura, desporto, entre outros que são de execução de serviços. Então, esse da promoção dos direitos, ele diz respeito aos serviços que atendem essas crianças e adolescentes e que garantem o bem-estar e o desenvolvimento delas. Próxima. E do controle da efetivação dos direitos. Então, esse é um eixo que diz respeito à promoção de defesa dos direitos dessa criança. Então, existe uma necessidade de que tenha que atender crianças e adolescentes e que esse serviço precisa ser executado. Esse eixo aqui vai verificar se a educação está atendendo como deveria estar atendendo, o que falta na educação, o que falta na saúde, porque é o eixo dos Conselhos de Direitos de Crianças e Adolescentes, CMDCA, onde acontece o Fundo da Infância e da Adolescência, que eles também destinam de que forma essa verba vai ser usada nos serviços públicos. Então, de que forma pode usar esse recurso que vem para atender criança e adolescente, em que serviços? De que forma, né? Conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas, então são setores de fóruns de direitos que vão discutir a efetivação desses recursos e como eles são usados e como estão sendo atendidas essas crianças e adolescentes, e os órgãos e os poderes de controle interno e externo. Aí entra o Ministério Público, ali entra o Poder Legislativo, que também tem a obrigação de fiscalizar de que forma as políticas públicas que atendem essa população estão sendo executadas. Desculpa ser meio teórico, mas para vocês entenderem, precisa entender um pouco como é que funciona esse sistema que garante os direitos de crianças e adolescentes. Ele foi criado de uma forma e ele existe e é dividido para poder atender todas as instâncias necessárias dentro do serviço público. Eu trabalho 17 anos, quase 18 anos no serviço público. Por mais que às vezes parece que não funciona ou que é burocrático demais, sem essa burocracia, não se garante que o serviço seja efetivamente direcionado à necessidade daquele que bate a porta de um CAPS, de um... No, Oxe, pode dar uma opinião para vocês, pessoal? Elas dizem que a câmera é melhor. Pessoal, deixa eu dar uma informação. Fala para desligar a câmera, aí que não fica muito, caindo muito.
Desculpa, gente, meu filho fechou a porta porque ele não entendeu que eu tenho que deixar a porta aberta para a internet funcionar, porque senão corta. Desculpa, tá? O próximo, Patrícia. É isso. O sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, então, se consolida por meio de uma rede de articulações entre instituições, ferramentas e serviços governamentais e não governamentais e da sociedade civil e seus atores, os quais se organizam com o objetivo comum de garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Essa articulação e essa rede toda, quando trabalha, é chamada de rede de proteção. Próximo. Eu vou falar de alguns autores da rede que nos interessam. São vários, como eu botei nos 3 eixos, são vários. Mas eu vou falar especificamente de 3 que são os que mais se envolvem diretamente com as nossas realidades cotidianas, trabalhando com crianças e adolescentes. Um deles é o Conselho Tutelar, o outro é a educação, que a gente acaba, e assim, o movimento escoteiro, ele é muito ligado nas ações dentro de escolas, então a educação é até um espaço mais tranquilo, né, de atuação. CREAS, para entender o que é um CREAS e qual é a função dele, e as RAPs. E a RAPs. Pode passar, Patrícia. Só passa mais um que eu não botei na sequência que eu coloquei, eu quero começar com o Conselho Tutelar, que é um dos principais ali dentro da situação de criança e adolescente, né? O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, né? Não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Muita gente acha que o Conselho Tutelar é ligado diretamente ao judiciário, e ele não é. Ele é um órgão autônomo, nem do serviço público municipal, nem do judiciário. Ele tem ligação com os dois, ele tem comunicação direta com o judiciário, mas ele não é do judiciário, e ele é, na maioria dos municípios, mantido pelo município, mas ele também não é um órgão do município, ele é autônomo. Ele representa a sociedade, ele está lá para garantir direitos de crianças e adolescentes. Diferente do que muita gente pensa, o Conselho Tutelar não está para pais ou ficar, ou acolher crianças, ele está lá para garantir direitos de crianças e adolescentes, promover realmente o cuidado e proteção de crianças e adolescentes. A sua função maior é essa. Então, assim, em muitas situações, ele vai garantir e auxiliar o cuidado e a proteção dessa criança e desse adolescente. Próximo. O CREAS, especificamente um local onde eu trabalho, ele é uma unidade pública de política de assistência social e é onde são atendidas famílias e indivíduos dentro da perspectiva de trabalhar quando seus direitos estão violados ou quando eles estão em risco social. Então, o CREAS é acionado diretamente quando há alguma denúncia ou alguma suspeita de um direito violado. Então, quando eles encaminham para nós, e todas as situações de violação de direitos das crianças atendidas ou por a rede de saúde, ou pela rede da educação, ou pelo Conselho Tutelar, por violação de direito de crianças e adolescentes, é encaminhado para o CREAS dentro da perspectiva de trabalhar a proteção dessa criança. Então, o CREAS ele não vai atuar de forma a atender na questão de saúde, a atender na questão da educação. Ele vai atuar na questão que caminhos, que encaminhamentos precisa fazer, qual é os O áudio está travado. Só para tirar a câmera, não pode? Eu acho que a internet está com problema, gente, desculpa. Só um momento, Antônio, já vamos ver essa Eu vou parte. terminar, tá?
O próximo tópico, por favor. O centro... Não, desculpa. Isso. A rede de proteção psicossocial é constituída, então, por um conjunto integrado e articulado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico ou com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool ou outras drogas, né? Ele é no âmbito da Secretaria de Saúde, né? E com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado. Então, ele é articulado com a rede de saúde também, os CAPs, no caso, né? Ou as unidades básicas de saúde. Ele tem uma gama de serviços da saúde para atender essa demanda de sofrimento psíquico ou uso de álcool e outras drogas, né? A educação agora... E a educação é uma atividade proposital direcionada para atingir determinados objetivos, né, como transmitir conhecimento, promover habilidades e traços de caráter. Esses objetivos podem incluir o desenvolvimento da compreensão, racionalidade, bondade, honestidade, valores morais e valores de conhecimento formal, realmente, né. A educação nos municípios, ela é de esfera municipal, estadual e federal, dependendo o nível de escolaridade que a pessoa está exercendo. Então, ela é trio em parte eles falam que são da união dos três poderes, cada um é responsável por uma parte do desenvolvimento da educação. Próximo. O que esse sistema de garantia, esses órgãos que eu apontei, tem a ver, tem interfaces com o escotismo? O escotismo, como qualquer serviço que atende crianças e adolescentes, ele tem que estar incluso dentro das diretrizes de todos esses serviços. Então, ele tem que promover, garantir a proteção integral, ele tem que promover o cuidado e ele tem que articular as situações de risco. Então, assim, como qualquer cidadão, porque na realidade é a questão de... Estavam falando de uma pergunta de ontem, se observar uma situação de risco. Não é diferente em nenhum serviço ofertado da rede. Então, todo o serviço ofertado para a rede que identifica risco a crianças e adolescentes tem a obrigatoriedade de buscar uma forma de encaminhar ou de se haver com aquela situação, articular aquela situação. Como? Dependendo o caso, e daí tem que ser analisado dentro da própria unidade escoteira, que situação é essa que estão se deparando e o que precisa ser pensado nessa situação. É importante que as unidades escoteiras conheçam os serviços disponíveis em cada município. Por quê? Porque eu vou falar do meu município, Blumenau. Ele tem todos esses serviços que eu falei e alguns outros que eu não citei porque são mais específicos. Mas tem município menor que não tem isso tudo. Então, conhecer a rede que existe no município é muito importante para saber quais os autores dessa rede de proteção eu posso estar acionando para ter orientação. Antes de fazer qualquer tipo de encaminhamento ou denúncia, eu preciso me orientar do que é, o que está acontecendo ali, o que pode ser feito, antes de levantar várias demandas, sem entender o que é essas situações. É muito importante, então, conhecer os serviços que acontecem, que existem em cada município, para saber de que forma eu posso estar atendendo as demandas que surgirem dentro da minha unidade escoteira, né? Próximo, Patrícia. Aí, dentro disso, tem que entender que há os canais de denúncias de situações das quais vocês não conseguem, por exemplo, articular. E eu não consigo atender esses pais, eu não consigo entender o que pode estar acontecendo com esses meninos, ou esses pais eu não tenho acesso de forma alguma. Então, tem canais de denúncias onde eu posso estar acessando que eu não preciso nem expor a unidade escoteira. Entende? Porque eles podem ser anônimos. Então, se eu não consigo articular com as famílias, eu acho importante que a gente preserve a unidade escoteira, porque são situações e instâncias que vão envolver muitas questões, então, se a gente não consegue trabalhar dentro da unidade escoteira a situação com os pais, porque o primeiro momento é realmente conhecer essa família, conhecer esses pais, entender o que pode estar acontecendo com essa criança e com esse jovem, se eu não consigo isso, eu posso usar os canais de denúncias, como diz que sempre, eu não preciso me apresentar, eu só preciso passar os dados e fazer a denúncia daquilo que eu sei que aconteceu, ou que esse jovem me trouxe, essa criança deixou de alguma forma, falou de alguma forma sobre essa violação que ela está vivendo. Eu tenho serviços de atendimentos da rede, então, qualquer unidade de atendimento de saúde, qualquer unidade de educação, qualquer unidade de assistência social tem o dever de acolher denúncias
e daí estar passando também para atendimento dentro daquilo que percebe, ou encaminhando até por conselho tutelar, dependendo como é que é o fluxo de atendimento daquele município, né? Ministério Público também tem essa obrigação e os conselhos tutelares também. Na Constituição Federal, e depois é reproduzido no ECA, muito claramente, é dever da família, por isso que eu acho importante a gente falar primeiro com a família, se tiver acesso, porque o primeiro responsável por crianças e adolescentes é a família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, todos da sociedade, e a gente não está de fora disso, somos responsáveis e devemos, diante de situações de negligência com crianças e adolescentes, de violação de direito, de indícios de abuso físico, sexual ou psicológico, articular com a rede a necessidade de atendimento e acolhimento dessa situação para que essa criança não viva sob essa situação, porque toda criança tem prioridade de atendimento e a gente deve garantir esse cuidado e proteção. Eu acho que era isso, gente. Eu sei que eu falei muito, desculpa pela internet que caiu várias vezes, mas era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Obrigada, Érica. Espero que todos tenham aproveitado. Este assunto é muito importante, né? A gente precisa conhecer um pouco mais. E agora a gente vai ter a convidada, Daniela, que vai falar sobre a visão jurídica, né, em bullying e cyberbullying. Daniela, tá por aí? Boa noite a todos. Eu sou Daniela, sou loira, de olhos escuros. Meu cabelo é médio, né? Tô de lenço escoteiro. Sou baixinha, estatura baixa. E eu sou aqui de Santa Catarina, de Criciúma. Atualmente estou presidente do Conselho de Administração Nacional e na unidade escoteira local. Estou bastante tempo no ramo lobinho e agora há um ano estou no ramo escoteiro. E sou advogada há 22 anos e estou daqui um mês me formando em serviço social, né? Então, atuarei também como assistente social. O que eu trago para vocês nessa noite, né? Me foi pedido para a gente vir aqui conversar sobre os aspectos jurídicos do bullying e do cyberbullying. A colega anterior trouxe para a gente um conceito muito importante da Constituição Federal, né? Então, como advogada, a gente sempre parte primeiro da Constituição Federal. Então, assim, o bullying e o cyberbullying não é uma linguagem de agora, né? Talvez esse termo é muito recente, mas para que vocês saibam, ele vem desde 2015 na legislação. Mas antes, lá na Constituição Federal, se vocês virem lá no artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição, vamos dizer, que traz os direitos da pessoa humana, ele já traz, né, que a vida privada, a honra, a integridade do ser humano, seja ele qual idade for, é inviolável, né? Então, já nasce de lá da Constituição Federal de 1988, esse direito garantido a todo cidadão brasileiro, né? Ou a todo que neste país está residindo, morando, enfim. E dali a gente começa a partir para a legislação civil e a gente tem a legislação criminal. Porque eu vou falar mais adiante para vocês já não ficarem aí, mais palpitar o coração um pouco mais forte, sobre a recente lei de janeiro de 2024, que trata da criminalização do bullying e do cyberbullying, né? Mas a gente tem que entender que não é só a criminalização que é importante, tornar isso um tipo penal que a gente fala, né? Que faz parte do Código Penal a partir da promulgação dessa lei. Mas lá com a Constituição já era protegido esse direito de qualquer cidadão brasileiro. E aí a gente vai lá para o Código Civil. No Código Civil também traz, né? Aquele que causar dano a outrem passível de pagamento, de indenização e reparação do dano. É daí que nasce o tão chamado dano moral, que às vezes vocês ouvem falar, né, quem não é da área jurídica, o dano moral, ele nasce desse artigo do Código Civil que diz que o dano provocado por alguém pode trazer
é passível de indenização. E que dano é esse? É só o dano físico? Não, o dano moral, enfim, o dano. Hoje, quando a gente, nas esferas do judiciário, né, a pessoa, olha, me senti ofendida por isso. Aí tem uns que vão. A gente tem que entender injúria, calúnia e difamação, ele faz parte dos tipos penais e não das questões de direito civil. Direito civil seria o dano moral em si mesmo, que é muito subjetivo. Né? O que é ruim para mim pode não ser ruim para outra pessoa. Depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente das questões de foto em Instagram, né? Determinado tipo de foto, para mim, toda suja de lama, não faz a diferença, mas para uma adolescente que é toda mais arrumadinha, enfim, e tal, não gostaria de aparecer daquela forma, né? A gente, como escotista ou dirigente, enfim, do movimento escoteiro, acha lindo uma foto com lama, mas pode ser que para o jovem aquilo não seja tão delicioso de ser publicado. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado com as fotos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Para eu vir falar para vocês em 10, 15 minutos do cyberbullying e do bullying nos aspectos jurídicos, eu estou aqui na minha frente com 5 normas, 5 leis desse nosso país, tá? Para vocês verem como o assunto é tão complexo, né? E a colega anterior trouxe como que a gente chega a essa proteção desses direitos. Mas aí a gente voltando um pouquinho na legislação, se vocês quiserem anotar aí, a Lei 13.180 de 6 de novembro de 2015, tá? Essa lei ele institui o programa de combate à intimidação sistemática. E o que é essa intimidação sistemática? Ué, que nome é esse? Esse é o nome do bullying, tá? É o nome jurídico do bullying. Então, nesta lei, vocês vão ler um pouquinho, ela é bem curtinha, tá, gente? Ela tem 2 folhas só, não é uma lei grande, é a Lei 13.185, de 6 de novembro de 2015, tá? Então, ela traz ali no seu artigo 1º, que é importante a gente destacar aqui, a gente está falando da criança, do jovem e adolescente, mas esta lei, o bullying e o cyberbullying, se aplica também para os adultos, tá? Não é só a proteção da criança, do jovem e do adolescente. Os adultos também podem sofrer bullying e cyberbullying, né? E passível de reparação, passível de tipo penal, de criminalização e tudo mais. E ali ele traz no seu parágrafo 1º, quando ele institui esse programa de combate ao bullying, que é a intimidação sistemática, o que pode ocasionar. E aí a nossa primeira aqui da roda de conversa, a Magá trouxe para a gente, né, um grupo de pessoas, provocado num grupo de pessoas, então não vou entrar nesses detalhes novamente. E o artigo 2º dessa lei, ele traz exatamente o que é o bullying. São ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos. Daí a gente tem que entender assim, que é pejorativo para mim, não é para outro. Eu, na minha infância, tinha alguns apelidos que não me importava. Mas eu tenho certeza que crianças hoje, se tiver aquele apelido que eu tinha naquela época, vão se importar, né? Ameaças de qualquer meio, né? Então, vem também as ameaças pela internet. Expressões preconceituosas também é bullying. O isolamento, né? O próprio isolamento dentro do grupo escoteiro, na sala de aula, na catequese. E aí a gente tem uma palavra bem diferente, que é pilhérias, que é as piadas e as gracinhas, né? Então, isso são termos exatamente o que a lei traz conceituado que é bullying, né? Então, a partir destes artigos, a gente vai lá para o Código Civil e traz de que isso, sim, é passível de indenização por dano moral. Claro que se ele é uma criança, um menor de 18 anos, se tiver que entrar judicialmente, vai ser por meio do seu representante legal. E ainda vem mais as questões de classificação, né? Que é o insulto, a difamação, o assédio sexual, o social, o psicológico, o físico, que é chutar, socar. Eu tô com a lei aqui, tá, gente? Porque assim, ó, até botei algumas coisas em amarelo. Por quê? Porque nesse país a gente não tem como decorar tudo que está na lei e os termos exatamente, né? São muitas leis, como eu falei para vocês, eu trouxe 5 aqui, mais importantes, que estabelecem essas garantias e direitos da criança, né? Nasce também lá no ECA, né? O próprio ECA, a nossa colega trouxe ali da importância
da sociedade civil, da família, da escola, do grupo escoteiro proteger essa criança, né? E a Magá também cita olhar como que a gente sabe que isso acontece através do próprio comportamento, né? A gente, como chefe escoteiro, a gente conhece como são as nossas crianças. E aí a gente entra especificamente ali na questão do tipo penal ali, né? Quando a gente fala tipo penal, eu falo um pouco mais jurídico para vocês, mas é assim, ó, que crime é esse? Né? O que acontece? O que acontecia antes da tipificação penal de trazer isso como crime para o Código Penal? Existia punições? Existia, mas mais na esfera civil, mais na esfera se é dentro da escola. Às vezes uma própria demissão, se acontecesse de um adulto para com uma criança. Existia outras consequências que não eram a jurídica no sentido penal. Qual é a pena que essa pessoa vai ter se ela cometer esse tipo de atitude? Então, a partir da Lei 14.811, de 12 de janeiro de 2024, o bullying, né, e consequentemente o cyberbullying, passou a ser crime no nosso país. Então, ele começou a ser previsto assim, eu cometi o bullying, que é aquelas conceitos que eu trouxe para vocês, da lei lá de 2015. Aquilo lá é bullying, né? O artigo 2º daquela determinada norma. A partir do momento que eu cometer qualquer um daqueles atos, eu estou sujeita a ter que indenizar alguém e, ao mesmo tempo, responder criminalmente por um processo em que o juiz vai dizer qual é a pena que eu devo cumprir, né? Essa lei, especificamente, ela traz, além da tipificação penal do bullying, do cyberbullying, ela também traz as questões de proteção infanto-juvenil, de agravamento da pena, tipo quando um homicídio for ocorrido com crianças, né, pessoas menores de 18 anos, o induzimento a suicídio para menores de 18 anos, e torna também esses tipos penais como crimes hediondos, tá? É a partir de janeiro de 2024. Então, ele incorpora à legislação penal do país a questão do crime de bullying e cyberbullying. Já a questão de crianças, de crimes de indução ao suicídio ou de homicídio de menores de 18 anos, ele já existia, né? Porque a vida humana é protegida pela nossa lei, ele só agrava a pena quando é cometido em desfavor de crianças e adolescentes, enfim e tal. Tá, outra coisa que eu trago para vocês é a questão das fotografias. É previsto nesta lei de 2024, que traz a questão da punição, um novo tipo penal também, né? Que é produzir, reproduzir, fotografar, enfim, crianças em ato de sexo explícito, pornografia, enfim e tal. Isso a gente vê bastante em reportagens, né? Isso acontecia, mas ele não era previsto como um crime hediondo e hoje ele é previsto como um crime hediondo, tá? Então, e ele também modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também traz isso como um tipo penal lá dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente que trabalha com essa faixa etária, é claro que não vai despertar o interesse de ler tudo de uma vez, mas eu oriento que vocês conheçam, né? É uma proteção para o adulto que lidar com o jovem, com a criança e com o adolescente, né? Então, eu oriento que assim faça. Uma anotação que eu trouxe aqui que é muito importante nessa lei de janeiro de 2024, que ele fala, algo que a nossa instituição já faz há bastante tempo, que os estabelecimentos educacionais e similares, públicos e privados, que desenvolvam atividades com crianças e adolescentes, independentemente de receber recurso público ou não, deve manter ficha cadastral e certidão de antecedentes criminais dos seus colaboradores. E aí a gente começa a pensar
Por que que quando eu vou fazer o meu registro escoteiro tem lá que eu autorizo a pesquisa do antecedente criminal, enfim, e tudo mais? A gente pensa assim, ah, mas isso é esquisito, a gente pedir para alguém. Mas isso é uma forma de proteger também os nossos adolescentes, né, as nossas crianças. E aí, esta lei veio trazer isso muito claro. E isso a gente já faz institucionalmente. Então, quer dizer que os escoteiros do Brasil já estavam à frente da própria lei, né? Antes existia, mas não como uma obrigação. E é legal espaços como este, porque a gente começa a perceber, e a gente ouve muito, ah, nossa instituição está muito jurídica, né? Mas a gente começa a perceber que a gente não é uma bolha dentro da sociedade, que a gente faz parte da sociedade civil como uma instituição relevante, por isso a gente precisa cumprir as leis do país e as conhecer, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo que a nossa instituição está muito à frente do que realmente acontece em outras esferas e até à frente da lei, como eu trouxe agora para vocês, né? A gente já tinha esse cuidado, e isso é muito importante. Eu vi ali no chat, né? Traz a questão ali da segurança e tudo mais, traz uma segurança para os pais quando a gente diz assim, não, mas a gente pesquisa, a gente sabe quem está lidando com o seu filho aqui, né? E aí eu trago para, antes de finalizar, as questões de fotos, né, pessoal? A gente tem a LGPD, sim, né, que protege ali a questão de dado, foto é um dado, tá? Porque identifica alguém, ele é um dado pessoal, ele identifica a imagem de alguém. O que eu sempre oriento quando eu falo dos aspectos jurídicos no movimento escoteiro, em cursos e tudo mais? O cuidado com essa publicação de fotos. Lembrando que a seção de imagem, se vocês forem perceber lá quando a gente faz o registro, tá? A nossa ficha, é para a União dos Escoteiros do Brasil, né? Não é para a chefe Daniela, não é para, enfim, a chefe Érica, enfim, é para os escoteiros do Brasil. Então, o que a gente orienta? Publicar fotos no Instagram oficial do Grupo Escoteiro. E não é todas as pessoas ter acesso ao Instagram e publicações do grupo. Tipo, no grupo que eu faço parte, são só 2 pessoas que atualizam o Instagram, fazem publicações e tudo mais, porque a gente seleciona as fotos que serão publicadas lá, certo? O tipo de foto, se o bumbum tá mais para cima, se a criança tá muito suja, enfim, o tipo de criança, ah, não, essa foto aqui a gente já sabe que tal criança não gostaria, porque a gente conhece o perfil dos jovens que a gente tem. Então, eu oriento sempre as publicações serem feitas no Instagram oficial. Aí eu vi que perguntaram ali também. Ah, mas tem patrulhas que fazem o seu Instagram. Ok, conversem com as patrulhas para que a diretoria esteja ciente que aquele grupo existe. Comunique os pais daquela patrulha, olha, existe um Instagram público, enfim, que são publicados, quem cuida são os jovens, mas dê uma monitorada enquanto chefe escoteiro daquela patrulha, né? Isso com o Ramo Lobinho não acontece muito, mas a gente sempre orienta dessa forma. É uma forma de divulgar o escotismo, então é complicado colocar só na parte privada, porque a gente sabe que tem Instagram fake, daí a pessoa tenta entrar ali no Instagram e a gente sabe que a rede social é vulnerável, né? Então, qual é o nosso papel como escotista, juridicamente falando, né? Para se preservar. Selecione as fotos, não deixe o Instagram que qualquer pessoa do seu grupo publique fotos lá no Instagram. Veio a pergunta ali com relação aos pais que vão no grupo, bate foto, estão lá numa tarde vendo, converse às vezes com os pais, né, dessa questão de não sair publicando, enfim, e tal, que é preservada a imagem. Infelizmente, assim, a gente não tem uma segurança jurídica de 100% do que acontece nas redes sociais, mas há cuidados que a gente sim pode ter na hora de publicação dessas fotos, tá? Não vamos publicar uma foto com a menina ou o menino com a cabeça na melancia e tal. Para nós, às vezes é divertido, para a criança mas ela não gostaria. Tem os amiguinhos da escola, enfim, e tal. Então, cuidem da escolha das fotos, tá? E cuidem também, não postem nas suas redes sociais, eu, Daniela, postar na minha, a não ser que eu tenha um termo que os pais do meu grupo concordem que eu use a minha rede social para publicar dos jovens do meu grupo. Tem grupo que tem, sabe? O pai já chega e assina e tal, porque não tem Instagram próprio. É isso que eu trago para vocês. Sei que às vezes tem muitas perguntas, mas eu trouxe as nuances da onde nasce o conceito de bullying, cyberbullying juridicamente, e o porquê, e o que estabeleceu essa lei
de janeiro para cá. Ela apenas tipificou como crime uma responsabilidade penal, mas cível, administrativa, enfim, já se existia no nosso país há bastante tempo. E a proteção também desde a Constituição de 88. Tá? É isso. Obrigado pelo espaço. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigada, Daniela. Espero que todos tenham entendido, né? E quem tiver alguma dúvida pode estar enviando aí para nós no chat, ou às vezes no grupo, né? Se alguém fizer parte do grupo lá da aprendizagem da saúde mental, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Cris, tem Agradeço. três pessoas com a mão levantada, a Carmen, a Magá e a Márcia. E me bota Então, na vamos B. passar a pergunta. E o Altamiro. Então, na sequência, Carmen, Magá, Márcia e Altamiro. Ok. Pode. Quem que vai falar primeiro? A Márcia? Magá? Carmen levantou primeiro, depois a A Magá, Carmen. depois a Márcia e o Altamiro por último. Bom, Tudo bem. muitos Ô, louco, comentários. então não vou colocar. Não, se você... Muitos comentários aqui no chat. Nós vamos aos poucos tentando responder. Lembrando que todos os assuntos que estão sendo colocados aqui durante essa Semana Nacional, que é uma Semana Nacional que também está acontecendo na nossa região interamericana, então, a Semana Interamericana está acontecendo no nível mundial, então, é uma Semana Mundial de Safe from Harm, e no Brasil nós estamos com a Semana Nacional de Espaços Seguros. E ela só está acontecendo porque existe uma política nacional. Essa política nacional, ela está nos orientando em todos esses assuntos, né? Inclusive essas questões jurídicas que a Daniela colocou, que a Érica também colocou numa questão federal, né, das nossas leis e regras, nós também temos um canal de conduta, um canal de escuta, um canal de relacionamento entre os associados da União dos Escoteiros do Brasil e a nossa instituição. Então, não dá para, em tão pouco tempo, a gente colocar todas essas questões. Mas é muito importante que todos vocês que estão interessados, que estão buscando informações, continuem buscando informações. Nós temos um canal aberto por meio de um e-mail, que depois a Patrícia vai colocar aí também, ou as meninas vão colocar no chat, e esse e-mail é o nosso principal canal de comunicação para que a gente possa ir dando essas respostas e dando sugestões, e espero que vocês continuem interessados, instigados a conhecer mais sobre espaços seguros. Obrigada pelo espaço e obrigada a todas as meninas e ao Altamiro, que está coordenando tão bem essa equipe nacional. Obrigada. Eu já vou pegar o gancho. Pessoal, como vocês podem ter percebido, eu também estava nervosa, né? Não é todo dia que a gente está falando para mais de 100 pessoas. A minha pergunta no final foi mesmo para a gente provocar esse pensamento, porque são coisas muito novas, né? Não temos uma resposta fechada para cada coisinha ali que eu coloquei, mas para a gente pensar mesmo. Todo mundo aqui tem um papel para a gente estar sempre evoluindo como movimento. E também lembrar, né, nas questões legais, que tem situações de bullying que vão começar como um bullying, mas quando a gente vai ver, na verdade, era racismo, era xenofobia, era alguma forma de LGBTfobia, que também são crimes, né? E as pessoas devem ser responsabilizadas também. Da minha parte era isso. Obrigada, pessoal. Acho que sou eu agora. É a Márcia. Isso. Então, eu sou a Márcia Chale, eu estou participando também da equipe nacional de Espaços Seguros e contribuí também na elaboração da Política Nacional de Espaços Seguros.
Eu sou psicóloga, então muito das minhas falas vão estar sempre mais para esse viés clínico, a partir do trabalho na clínica com crianças, adolescentes e estudos aí em relação à área da educação também. Então, eu queria parabenizar aí as falas, foram muito boas, muito esclarecedoras, e a gente está vendo como está sendo abordado, assim, temas de diversas naturezas, todas importantes, né? O que eu gostaria de trazer como contribuição, até a partir de experiências dentro do grupo escoteiro, dentro de eventos que a gente acaba acompanhando dentro do movimento escoteiro, é a gente estar atento tanto ao perfil do agressor que comete o bullying, isso pouco se fala, para que as sessões possam identificar e trabalhar isso até de forma preventiva. Uma prevenção meio sistemática que precisa acontecer dentro das sessões, dentro dos grupos. Porque a gente não pode esquecer que há uma relação aí entre a pessoa que agride e muitas vezes a pessoa que é vítima ou até mesmo a pessoa, criança, adolescente, que se submete ao bullying, né? Se submete à agressão. É importante estar atento que às vezes o jovem se submete ao bullying, ele aceita e às vezes ele não denuncia, ele não reclama, ele não fala, porque ele também, às vezes, quer ser aceito no grupo. Então, jovens que, às vezes, têm dificuldade de aceitação, dificuldade de formar as amizades, acabam se submetendo a isso. O perfil do agressor, a gente não pode esquecer de que são jovens também inseguros, e que buscam uma certa autoafirmação ou até mesmo um prazer dessa sensação de poder sobre o outro. Nós estamos falando aí de uma relação de poderes, né? Que a Magá até colocou no começo. Às vezes, esse jovem agressor também sofreu algum tipo de violência, seja em casa, né, seja na escola, e às vezes até é também vítima de abuso sexual infantil. Então, a gente precisa estar atento a algumas questões assim. E normalmente o jovem agressor ele acaba também se identificando com outras figuras que cometem violência. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente estuda esses ataques de extrema violência nas escolas, 80% dos jovens que cometeram violência na escola afirmam ter sofrido bullying na própria escola ou em algum momento da vida, né? Então, essa é uma questão para a gente estar atento ao perfil do agressor, para saber, assim, dentro de cada caso, obviamente, né, como lidar com o agressor também, e não só com aquela pessoa que sofreu, né? Dentro das várias coisas que a Magá trouxe sobre o que um jovem, uma criança desenvolve a partir de sofrer um bullying, eu quero chamar a atenção para os traumas que isso pode provocar, e traumas, gente, que às vezes vai para a vida toda. E uma das manifestações desses traumas vem através de doenças psicossomáticas, que pouco a gente vai fazer a relação com a história do bullying. Então, doenças psicossomáticas como alergias de pele, psorias, enfim, tem vários tipos, né, dermatites, né, qualquer ou outros tipos, desenvolve lá uma gastrite, coisas desse tipo. Enfim, nós temos várias doenças psicossomáticas que vêm em decorrência, né, de jovens que sofreram esse tipo de agressão e que isso possa ter virado um trauma, tá? E por último, quero retomar a importância da gente fazer dentro do movimento escoteiro, principalmente nas unidades, dentro das sessões, a prevenção sistemática, que é sempre abrir um canal de comunicação, de conversa sobre o bullying. Uma conversa tranquila com os jovens, mas que não seja só quando acontece uma situação de bullying, mas que de vez em quando esse assunto esteja permeando. Porque o que a gente sabe é que o bullying acontece muito mais do que os adultos têm notícia.
porque os jovens não comunicam isso aos adultos, porque eles temem que a situação vai ficar ainda pior. Se eu já sofro bullying, vou me queixar para um professor, vou me queixar para o chefe escoteiro, dependendo de como o assunto é abordado, o jovem pode sofrer mais retaliações ainda. Então, às vezes, eles não falam com os adultos sobre isso. Por isso, a importância da gente trabalhar essa prevenção aí sistemática. E é obviamente que essa prevenção precisa ser entre os adultos também, porque não são só crianças e adolescentes que estão aí sofrendo ou lidando com bullying, entre os adultos também, seja em locais do movimento escoteiro, seja em escola, seja no trabalho, em qualquer ambiente social a gente tem esse tipo de situação, tá? Então era isso que eu queria contribuir aí com as falas maravilhosas aí que já tivemos. Alta. Altamira. Saiu? Alta ou Antônio? Quem fala? Solta aqui. Eu Não, acho. só depois da Márcia, fiquei até sem graça de falar agora, depois desse pessoal. Mas, assim, meu nome é Altamiro, eu estou como coordenador da nossa equipe nacional de espaços seguros, fora do movimento, faço parte do movimento escoteiro há mais de 40 anos, sou médico há mais de 30, trabalho com psiquiatria da infância e adolescência e pude contribuir com os escoteiros do Brasil na primeira e a segunda edição do nosso manual, o primeiro manual de bullying e o segundo manual de bullying e cyberbullying. Quando a gente elaborou essa semana, eu sabia que esse seria o dia mais denso e por isso eu fico feliz de ter tanta gente aqui presente e ter sido o primeiro dia que lotou de inscrições. E aí, dentro da estratégia, a gente trouxe algumas coisas. Primeiro, a jovialidade da Magá para trazer o tema. A Érica traz um tema que é fundamental, que a gente tem que começar a abrir os olhos. O que a gente faz quando acontece alguma coisa? Né? Isso é tão importante porque a gente perde a oportunidade de acionar recursos por não saber quais são os nossos recursos, por não saber usá-los. Então, a gente tem que conhecer, na nossa comunidade, quais são os recursos que a gente tem disponíveis, quais são os serviços de assistência social, quais são os serviços de saúde mental, porque eles estão disponíveis. E quanto mais a gente acionar, melhores eles ficarão. A gente tem uma tendência de terceirizar tudo, de achar tudo que o particular resolve. Mas não é assim, a gente tem muitos recursos públicos e a gente tem que aproveitar. E o tema que a gente escolheu para a Dani trazer é exatamente a gente entender que existe uma implicação para todo mundo. Existe para o jovem, mas também existe para os pais e também existe para os grupos escoteiros. A gente tem essa preocupação. Na esteira desse tema, a gente terá alguns materiais, alguns na forma de e-book, alguns que serão incluídos em outros cursos, como o que foi lançado ontem, e a gente espera todo mundo dentro desse processo aí, porque a gente precisa fazer, de fato, uma associação segura para todos que dela fazem parte. Parabéns às meninas, olha só aí, ó, estou ouvindo aí. Legal. Boas recordações, antigo curso básico. Gente, é isso, pode seguir. Bom, eu agradeço a presença de todos. Espero que tenham ficado satisfeitos, né, com as palestrantes de hoje. E se houver alguma dúvida, né, estamos abertos aí pelo canal, pelo e-mail, para Tem receber alguém com a mão levantada ainda, Cris? Não vão deixar ele Não, falar? Érica, dá uma olhadinha lá no grupo. Eu não estou conseguindo, é que eu não consigo visualizar todo mundo. Então, já que não está conseguindo, eu vou falar, Cris. Tá. Pessoal, pela hora avançada, né? A gente tinha previsto acabar 8h30. A gente não vai conseguir abrir, não vai conseguir responder todas as perguntas ali. Se vocês tiverem qualquer dúvida que não foi respondida, entrem em contato com a gente ali pelo e-mail que foi colocado no chat, que a gente vai estar tentando entrar em contato. Quem estiver no grupo da comunidade de autoaprendizagem e saúde mental, aproveite também o espaço
E a gente queria agradecer mesmo, né? Como é que ele estava falando. Pati, consegue compartilhar? Daí eu passo a palavra para a Cris, para ela, como nossa incrível moderadora, finalizar. Então, a gente não pode esquecer, né, que apesar de todos os acontecimentos e a gente está aqui junto, de mãos entrelaçadas, né, como diz a chefe Lívia, e para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul em todos os momentos que precisarem. Seja, né, vamos contribuir aí com as nossas doações, com as orações, com os pensamentos positivos, e quero que saibam que todo mundo está à disposição, independente de que região esteja, né? Vamos juntos construir, reconstruir esse estado, né, tão lindo do nosso Brasil. Espero que tenham gostado e que a gente possa se ver de novo em breve. Boa noite, tenham um ótimo dia. Obrigada. Boa Boa noite, noite. pessoal. Parabéns a Pessoal, todos. boa noite, viu, pessoal?